Olá, queridos alunos, tudo bem? Bem, conforme combinado, hoje eu estou aqui para gravar nossa aula sobre a teoria das emoções e os sentimentos, que são temas que muito nos interessam no nosso curso de psicologia. Bem, já dizia Fernando Pessoa, né, que a angústia também é sentida no estômago, né? Então, quando nós falamos das emoções, a gente está falando dessa conexão entre o somático e o psíquico, né? Como, por exemplo, nessa tirinha nós temos: acho que você não tem sentimentos. Tenho sim. E o que você está sentindo agora, Bolzinho? Fome, né? Então, muitas vezes a gente encontra, inclusive na clínica ou quando a gente conversa sobre sentimentos, essa certa confusão, né, entre o que é somático e o que é psíquico. Nós vamos falar disso hoje. Quando a gente fala, então, de emoções e da nossa vida emocional, né, a gente está dizendo que existe uma vida afetiva, né, e que essa vida afetiva é aquilo que dá cor, brilho, calor a todas as nossas vivências humanas, né? Sem afetividade, a nossa vida mental fica vazia, sem sabor, né? Sem tempero, vamos dizer assim. Então, a afetividade é um termo genérico que compreende as várias modalidades das vivências afetivas que nós temos. Então, nós temos, por exemplo, o humor, as emoções e os próprios sentimentos, né? Importante ressaltar para vocês que aqui, nessa aula de hoje, eu estou utilizando a nossa bibliografia do Dal Galarrondo sobre as emoções que está disponível no nosso plano de ensino. Bom, importante também nós termos em mente, e o Dal Galarrondo vai dizer isso para gente, né? Que quanto mais os estímulos e os fatos ambientais nos afetam, mais aumenta a alteração e diminui a objetividade, né? A alteração em relação ao que a gente sente, né? Então, quanto menor a distância real ou virtual entre quem percebe e o que é percebido, mais o objeto se confunde com quem o percebe. O que que ele está colocando aqui, né? Que nós somos afetados o tempo inteiro pelas nossas emoções, pela nossa intimidade, né, com as pessoas, e quanto maior esta proximidade com elas, né, mais a gente se confunde com aquilo que a gente percebe. Ou seja, a nossa lente, né, eu costumo dizer isso muito nas aulas para vocês, a nossa lente, né, dos nossos óculos, vamos dizer assim, é como a gente enxerga o mundo, né? E a gente também enxerga o mundo com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, né? Então, o mundo externo também é atravessado o tempo inteiro pelo nosso mundo interno, né? Aqui também o Dalgala Rondo vai trazer uma citação de Mirei Lopes, né? Dizendo que a fronteira entre a percepção e a afeição, entre a sensação e o sentimento, entre o saber e o sentir, é a mesma fronteira entre o eu e o não eu. A gente pode sempre pensar, né, que quando a gente fala de emoções, sentimentos, humor, né, isso tudo é muito próprio nosso, né? É muito subjetivo. Então, quando a gente está dizendo, né, o que eu sinto, como eu estou me sentindo, isso é sobre mim. E aí coloca uma barreira, né, entre o que o outro percebe sobre mim, por exemplo, e como o outro se percebe também. Então, a gente pode, por exemplo, estar vivendo a mesma situação e estarmos nos sentindo totalmente diferentes a respeito. Então, vamos entender aqui que o que a gente pensa, nós já falamos nas aulas anteriores sobre pensamento também, né?
mas o que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente vive afetivamente, né, as situações. Isso marca também essa diferença, né, entre o eu e o outro. E aí, nós temos então 5 tipos básicos de vivências afetivas para a gente pensar, né, nesses processos psicológicos básicos e como é que eles vão se dar. O primeiro deles é o humor ou o estado de ânimo, né? As emoções propriamente, os sentimentos, os afetos e as paixões. Importante dizer para vocês que essa é a classificação trazida novamente pelo nosso autor aqui estudado. Quando a gente fala então de humor ou estado de ânimo, né, a gente está dizendo que ele é o nosso tônus afetivo, ou seja, é ele que vai dar forma e contornos ali ao que a gente sente, né? Então, é a nossa lente afetiva que vai dar uma cor particular a tudo que nós estamos vivendo. O nosso humor, ele tem a capacidade de ampliar ou reduzir o impacto das nossas experiências reais, né? E muitas vezes modificar a natureza e o sentido das experiências que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, a chance de eu ter uma pessoa que está com humor mais deprimido e uma pessoa que não está com humor mais deprimido, que está com humor mais alegre, por exemplo, mais é, otimista, né? Viver, a chance que a gente tem de essas duas pessoas viverem experiências iguais, né? De formas totalmente diferentes é muito grande, né? Então, um exemplo bem corriqueiro, né? Uma avaliação da faculdade, uma prova da faculdade ou uma prova de carteira de habilitação de motorista, né? Se eu estou vivenciando ali e estou com o humor mais deprimido, eu vou viver de um jeito, né? Se eu estou com o meu estado de ânimo mais confiante, mais otimista, mais positivo, eu vou viver de um outro jeito, né? Então, é por isso que a gente fala que o nosso humor, ele vai dar então esse tônus afetivo às nossas experiências de vida, né? Também nós temos, quando a gente pensa no humor, né, nós podemos dizer que há uma confluência entre o somático e o psíquico, ou seja, como eu estou, como o meu humor está sendo vivenciado naquele momento, né? O meu corpo também vai estar acompanhando isso. Então, boa parte do meu humor é sim vivido corporalmente, né? Então, nesse exemplo que eu dei para vocês sobre o humor num momento de uma prova, por exemplo, da faculdade ou da carteira de motorista. Se eu estou com o humor mais deprimido, provavelmente eu vou ter muitas sensações no corpo, né? Que me digam como vai ser difícil estar ali, né? Como eu vou estar sentindo aquelas experiências de uma maneira mais pesada, por exemplo, né? É muito comum, às vezes, a gente encontrar estados mais ansiosos, né? Onde a pessoa vai dizer, então, como dizia o Fernando Pessoa, né? Dessa angústia no estômago, dessa tremedeira no corpo, né? Então, o humor tem essa influência somática, né? E aí nós temos as emoções, que são reações afetivas momentâneas, agudas, desencadeadas por estímulos significativos, né? Então, é um estado afetivo intenso de curta duração que realmente se origina como uma reação que a gente tem a algo, né? Ou seja, é uma certa excitação interna ou externa que ocorre e aí provoca então uma reação da nossa parte, né? Sendo que essas reações podem ser provenientes, né, de estímulos conscientes ou inconscientes, né? E aí, quando a gente está falando de emoção, assim como o humor, a gente está dizendo que elas são
as emoções são acompanhadas por reações somáticas também no corpo, né? Motoras, hormonais, vasomotoras, né? Lembrem que nós estudamos a sensação e percepção e aqui a gente está dizendo também que as nossas reações, as emoções estão ligadas, né, aos nossos sentidos, por exemplo, né? Então, quando a gente fala sobre as emoções e como a gente vem, né, estudando, existem diferentes teorias das emoções e diferentes pontos de vista sobre elas, né? Mas é importante colocar para vocês que uma primeira classificação das emoções foi colocada, né, como uma polarização positiva ou negativa, ou seja, elas eram classificadas como emoções positivas e negativas. Só que as pesquisas demonstraram que esse tipo de classificação acabou sendo muito vulnerável, né, a questões culturais ou questões subjetivas também, né? Quem é que vai dizer o que é uma emoção positiva e o que é uma emoção negativa, né? Então, essa classificação, ela é considerada um tanto quanto arbitrária, vamos dizer assim, né? E mais relacionada aos valores sociais. Então, neste momento, a classificação mais utilizada tem sido, né, a do RDoC. Isso estou falando em português, né? Mas se a gente for falar, a gente está dizendo de uma pesquisa que está sendo feita, né, pelo National Institute of Mental Health nos Estados Unidos, onde muito mais do que considerar as emoções como somente positivas ou negativas, né? O que está sendo colocado é que elas possuem um sistema de valência negativa ou valência positiva, né? Então, uma mesma emoção pode ter uma valência positiva e uma valência negativa, né? Por exemplo, quando a gente está falando de uma valência negativa, a gente pode falar daquelas reações mais aversivas que a gente tem, né? Como resposta a algo. Então, por exemplo, uma resposta de medo, uma ameaça aguda, né? Ou uma ameaça em potencial que a gente sinta, uma ansiedade, né? Mas essas emoções, elas se relacionam, então, por exemplo, a uma experiência de perda, uma experiência de não recompensa frustrante, né? E aqui vejam que os próprios termos utilizados, eles têm muito mais um caráter comportamental do que psicanalítico, né? Mais cognitivista, eu diria assim. O sistema de valência positiva, então, inclui respostas, né, e comportamentos positivos que vão aproximar o sujeito, então, de recompensas que possa se ter a partir daquela emoção positiva, né, e daquele aprendizado positivo ou de hábitos positivos, né, que vão trazer outros recursos cognitivos também positivos nesse contexto, tá? Então vejam que aqui a gente está falando de, eu entendo a valência mais como algo que vai caracterizar então essas emoções, certo? Bem, bem, temos também os sentimentos, que são estados e configurações afetivas mais estáveis, por exemplo, do que as emoções, né? E eles são mais atenuados em sua intensidade e menos reativos a estímulos passageiros, né? Então, eles são geralmente associados a conteúdos intelectuais, valores, representações e, em geral, não implicam concomitantemente estímulos somáticos, né? Então, a gente pode dizer que os sentimentos são mais estáveis e profundos, vamos dizer assim, né? E que nem sempre tem uma reação física envolvida, né? Então, por exemplo, eu posso ter um sentimento de amor, né, de afeto e de carinho muito forte por uma pessoa que está mais constante no meu relacionamento, digamos assim, e que não vai me gerar, por exemplo, constantemente borboletas no estômago, né? Como a gente fala quando há uma emoção
mais aguda, assim, positiva, uma paixão, né, ou algo do tipo, certo? Bem, os sentimentos, eles vão depender também da linguagem, né, para serem codificados. Então, eles vão sim variar culturalmente, né, de acordo com a língua e a própria cultura existente, né? Um bom exemplo disso é o sentimento da saudade, né, que em espanhol é diferente, em inglês também não é a mesma coisa, né? Então, o conceito, né, de saudade no português não é a mesma coisa, por exemplo, que no espanhol, que é o conceito de estranhar, né, que tem a ver com nostalgia, por exemplo, que também não é a mesma coisa que saudade em português, né? Assim como no inglês, o miss, né, I miss you, a gente não está falando de sentir saudade, a gente está falando de sentir falta, né? Pode ser parecido, talvez seja um equivalente mais próximo, mas ainda assim são delimitações, né, para usar, são palavras que representam aí os significados das emoções, mas que têm uma certa variação de acordo com a cultura e com a língua, né? E aí, quando a gente está falando de sentimento, a gente vai dizer que tanto os afetos quanto os sentimentos, eles são vivenciados, né, de modo geral, em dois polos: agradável e desagradável, prazeroso ou desprazível, né, ou desprazeroso, certo? Agora nós vamos entrar em alguns tipos de sentimentos, acho que vai ficar um pouco mais claro também a diferença das emoções, né? Segundo Dalgala Rondo, a gente tem sentimentos da esfera da tristeza, por exemplo, a melancolia, sentimentos mais melancólicos, né? A saudade, a própria tristeza, a nostalgia, a vergonha, a impotência, a aflição, a culpa, o remorso, a autodepreciação, a autopiedade, sentimento de inferioridade, infelicidade, tédio e desesperança. Vejam que aqui, quando há essa classificação, né, dos tipos de sentimento, o tédio geralmente ele é colocado como um sentimento na esfera desagradável, né? Mas, contudo, todavia, no entanto, né, o tédio é um dos sentimentos do qual a gente precisa falar. Porque nós vivemos atualmente numa época em que nós estamos praticamente tentando abolir o tédio de qualquer forma, né? Antigamente, ainda, né, fora desse advento aí das redes sociais e da internet como ela é usada hoje, utilizada hoje, né? Nós nos deparávamos frequentemente com aqueles momentos em que não havia nada para fazer, ou então não é nem sobre ter ou não ter algo para fazer, né? Mas é se deparar com essa inquietação interna, com esse marasmo que às vezes a vida nos coloca, né? E que a gente tem grandes dificuldades de aceitar. Então, o tédio, né, ele tem um potencial de autorreflexão, de refletir sobre a vida, e ele é até um certo motor, vamos dizer assim, para a criatividade, né? Porque a partir do tédio, desse olhar para dentro que a gente pode ter para nós mesmos e, e uma autocompreensão, vamos dizer assim, é a partir disso que a gente pode também investir a nossa energia, a nossa libido em outras coisas, né? Então, nós estamos simplesmente acabando com o tédio hoje, porque quando a gente usa quase que 24 horas as redes sociais, os telefones, as redes de mensagem, né? Ou a gente está se entupindo de streamings, a gente não está mais tendo esse tempo, né? De ociosidade, de tédio. E onde que isso vai nos levar, né? Onde que isso vai parar, vamos dizer assim, né? Então fica aí uma reflexão para a gente também discutir na próxima aula.
Nós também temos os sentimentos na esfera da alegria, né? Que podem ser a euforia, o júbilo, o contentamento, a satisfação, a confiança, a gratificação, a esperança e a expectativa. Vejam que aqui a confiança, né, que tem a ver com uma segurança emocional, vamos dizer assim, né, está na esfera dos sentimentos de alegria, né? E aí me lembrei agora uma viagem aqui sobre o Winnicott, né, da mãe suficientemente boa, do ambiente suficientemente bom, que nos coloca, né, que esta confiança na mãe, no ambiente, é fundamental para que o bebê possa se constituir enquanto um ser humano, né, enquanto sua subjetividade, né? E a gente também pode falar da expectativa, que muitas vezes a gente tem como algo mais ansioso, mais negativo, né? Mas existe também aquela boa expectativa para as coisas boas que vão acontecer, né, na nossa vida e que só nos resta esperar e esperar muitas vezes, como por exemplo uma viagem, né, muito boa que a gente vai fazer, umas férias, encontros positivos, né? Conteúdos positivos, enfim. Então, a gente também tem a expectativa aqui, né, como um sentimento positivo que às vezes também pode não ser, né? Bom, nós também temos os sentimentos na esfera da agressividade, como a raiva, a revolta, o rancor, o ciúme, o ódio, a ira, a inveja, a vingança, né? O repúdio, o nojo e o desprezo. Bom, esses são inclusive mais autoexplicativos, assim, mas vejam que eles estão na esfera da agressividade, ou seja, aqui a gente está falando de um sentimento que nos desperta algo em relação ao outro, né? Porque eu tenho raiva, eu me revolto, eu tenho rancor, ciúme, ódio, etc., em relação a algum objeto, a alguém, né? Então a gente tem esses sentimentos na esfera da agressividade que envolvem essa relação, né, com as pessoas. Temos também os sentimentos na esfera da atração pelo outro, né? Ou seja, de um investimento afetivo no outro. Então a gente tem o amor, a atração, o tesão, né? A estima, o carinho, a gratidão, a amizade, o apego, o apreço, respeito, a consideração e a admiração. São sentimentos, então, que, novamente, estão associados ao outro, a como nós estamos inseridos neste contexto mais relacional, né? Também temos sentimentos associados ao perigo, que são medo, temor, receio, desamparo, abandono e rejeição. E que eu acho muito importante, né, muito interessante, que o Dalgalarrondo vai trazer o desamparo e o abandono, né, como esse sentimento associado ao perigo. Então vejam que aqui a gente está falando de algo que nos desperta uma certa ameaça, né? Uma certa vulnerabilidade, né? Em relação ao contexto do desamparo ou do abandono, né? Ou seja, eu costumo dizer, né, que o desamparo e o abandono são um dos piores sentimentos que a gente pode experimentar, né? Porque eles são muito difíceis, né, de lidar. Eles, digamos que eles estão assim junto, né, com uma mistura de sentimentos também muito potentes, como o próprio medo, a própria rejeição, né, o próprio temor, o receio, né, e o desamparo e o abandono. A gente vai encontrar também muito frequentemente nos relatos clínicos dos nossos pacientes, né, ou em outros contextos que vocês forem atuar. Nós também temos os sentimentos de tipo narcísicos, né? Onde a gente tem a vaidade, o orgulho, a arrogância, a onipotência, a superioridade, a empáfia e a prepotência.
Vejam, né, que aqui, quando a gente fala de sentimentos de tipo narcísico, a gente precisa também saber dosar um pouco, né? Porque a gente não está dizendo que necessariamente esses sentimentos são ruins, né? Vejam que a vaidade e o orgulho, por exemplo, eles são importantes, né? Para a gente se constituir também como ser humano, se valorizar, né? E o que falar da onipotência? Porque a onipotência, vamos lembrar aqui, né, segundo Freud, aí, segundo a psicanálise, que a onipotência infantil, inclusive segundo o Winnicott, né, que eu citei antes, a onipotência infantil ela é extremamente importante para a gente se constituir como sujeitos, né? Então, o que seria onipotência? Onipotência, é quando, claro, bem resumidamente aqui para vocês, onipotência é quando a gente vai, então, a criança, né, o bebê, começa ali no bebê e vai se estender ali, né, até a primeira infância, é quando a gente entende que tudo gira ao nosso redor, né? Ou seja, se eu, né, fiz alguma coisa de errado, meus pais vão deixar de gostar de mim. Ou se eu fizer alguma coisa muito positiva, todo mundo vai gostar de mim, e eu vou. Eu costumo brincar, né, sobre a onipotência infantil, que às vezes tem muitos resquícios em nós adultos, quando a gente pensa em, eu não vou contar nada para ninguém, né, do que eu estou fazendo, porque vai dar tudo errado, né? Bom, a gente fala desse sentimento de onipotência porque a gente acredita que os nossos pensamentos vão movimentar o exterior, né? Vão movimentar o mundo, né? E essa onipotência ela vai se perdendo ao longo do tempo, ao longo do nosso amadurecimento, vamos dizer assim, mas ela nunca morre, né? Ela sempre está presente aí nas nossas vivências subjetivas ainda como adultos, né? Em uns mais, outros menos. Nós temos também os afetos, né? Que são vínculos, tonalidades emocionais e experiências afetivas duradouras. Então vamos dizer que os afetos é tudo aquilo que se acoplam, né, às nossas ideias. Então eles também vão dar um colorido afetivo àquilo que a gente está sentindo, né? Dalgalarrondo vai dizer que eles são o componente emocional de uma ideia. E também, né, a gente usa geralmente de maneira indiscriminada o termo afeto para designar, né, qualquer estado de humor, sentimento ou emoção, né? Também cabe destacar aqui que este conceito de afeto não é o mesmo conceito de afeto psicanalítico, que também nós vamos ver na aula que vem, né? Mas aqui a gente está falando, neste conceito do Dalgal-Larrondo, de tudo que diz respeito aos vínculos, né? E essa tonalidade mais emocional da experiência afetiva duradoura que nós temos, por exemplo, ao se relacionar com alguém. Nós também temos as paixões, né? E, bom, tema que nos interessa demais, né? A paixão é um estado afetivo extremamente intenso que domina a nossa atividade psíquica como um todo, né? Porque ela capta e dirige a nossa atenção e nosso interesse em uma só direção, né? A gente vai dizer que quando estamos apaixonados, os nossos demais interesses são inibidos, né? Então, bom, paixão vem de patos, né? Que já significa patologia. Por quê? Porque a paixão intensa impede o exercício de uma lógica imparcial, né? Nós estamos capturados por aquela realidade que se apresenta, né? E isso faz com que a gente possa, com aquela realidade interna, né, que se apresenta, e isso faz com que nós possamos descartar, inclusive, a realidade externa, né? Bem, aqui, para quem se interessa sobre o assunto, eu recomendo o livro da Ana Sui, né, psicanalista, que fala sobre o amor, né? O título do livro é A gente mira no amor e acerta na solidão. E ela vai dizer justamente isso, né? Que, e é o viés psicanalítico também, né? De que
quando a gente se apaixona por alguém, a gente projeta no outro tudo aquilo que a gente quer ver de melhor no mundo, né? Então, conforme o relacionamento vai andando, o tempo vai passando, a gente vai sendo invadidos pela realidade, né? E a gente vai se confrontando com esse ideal do outro que a gente criou e essa realidade, né? E aí, o que permanece de tudo isso, né? O relacionamento que se mantém através do tempo, que vai lidando o tempo inteiro com essa queda aí, né, das expectativas, né? É um relacionamento que talvez entenda e que passe pela compreensão de que o outro não é a metade da laranja que falta, né? O outro, como diz a Ana Sui, o nosso relacionamento com o outro é um encontro de dois vazios, né? Não é um que completa o outro, né? São duas partes faltantes. E aí, além de eu me deparar com o meu vazio, eu me deparo também com o vazio do outro, né? Então, vale a pena a leitura, gente. Bem, e aí, a partir dessas leituras que a gente fez do Dalgalarrondo, né? Ele vai dizer o seguinte: será que a emoção atrapalha a razão? O que vocês acham? Bem, temos também uma evolução histórica aqui nesses conceitos, né? Historicamente, vamos dizer assim, era-se dito que a emoção atrapalhava sim a razão, né? Deixava as coisas mais nebulosas, impedia o juízo, né, da pessoa. E hoje o que a gente sabe é que o conceito de emoções, né, ele foi evoluindo tanto, né, de uma maneira que hoje a gente pode pensar que as nossas emoções possibilitam maiores vivências e maiores aprendizados, né, sobre o que a gente vive, sobre o que a gente pensa. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Unir razão e emoção é a melhor saída, né? Nem excluir as emoções e nem excluir a razão, né? Bem, tem também um ponto muito importante sobre as emoções que diz respeito, né, ao que nós estamos estudando na disciplina, que é o fato de que a gente pode sentir as emoções em sintonia com o ambiente, ou seja, a gente tem uma sintonização afetiva com o ambiente, né? E transmitir para o outro o que a gente está sentindo, né? Mas o outro também pode nos transmitir o que ele está sentindo e nos afetar, né? Então, vejam, as emoções estão sempre em sintonia com o ambiente, né? À medida que um retroalimenta o outro, né? Sujeito e ambiente ou na relação se retroalimentam, né? Bem, nós temos também as emoções não conscientes, né? Que são aquelas que são despertadas como e pensadas, né, às vezes por nós, como fenômenos mais automáticos, né? Que não são controlados, que ocorrem de uma maneira super rápida, sem que a gente tome consciência muitas vezes, né? Essas emoções, elas vão ativar regiões cerebrais e que também vão ativar com mais intensidade, às vezes uma região mais do que a outra, às vezes mais a amígdala, o córtex do hemisfério direito, né? E elas vão ser respostas psicológicas aí que incluem mudança de comportamento e mudança na nossa tomada de decisão, né? Então, muito mais facilmente a gente consegue perceber as emoções que são inconscientes, mas muitas vezes temos emoções que despertam comportamentos e a gente só consegue tomar uma certa consciência depois, se é que consegue, né? Então, por exemplo, quando a gente está numa situação de perigo, né?
Muitas vezes a gente vai viver outras situações que não tem nada a ver com essa primeira situação de perigo e que vão nos despertar emoções semelhantes e que muitas vezes a gente nem consegue fazer essa conexão e essa relação, né? Mas isso é tudo que a gente já estudou também sobre psicanálise, né, pessoal? Bem, a gente também tem diferentes teorias da afetividade e das emoções, que eu vou passar um outro vídeo para vocês com esse conteúdo, porque elas são grandinhas, vamos dizer assim, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas a gente pode dizer o seguinte, que nessas diferentes teorias das emoções, né, a gente pode dizer que as emoções elas são diversas e que elas tentam sempre relacionar uma resposta física, né? E identificar o que vem primeiro. Ou seja, as emoções elas vão acompanhar necessariamente uma resposta física e muitas vezes é difícil dizer se vem primeiro uma dor de estômago ou uma chateação, né? Mas o que a gente entende até agora, né, é que essas emoções elas são uma primeira reação que vem depois do somático, né? E que existem algumas que tendem a ser mais unificadas. Por exemplo, uma resposta ao medo quando a gente vê um leão, né? Então, veja, é uma reação, né? Lembram lá da sensação e da percepção? Os nossos sentidos primeiro vão captar aquele estímulo do ambiente, né? E vão transduzir esse estímulo para o nosso cérebro, e aí nós vamos ter uma reação somática, né? Por exemplo, de luta, de fuga. Bom, lutar com o leão não deve ser lá muito recomendado, né? Mas assim, reações que vão primeiro nos gerar uma resposta somática, talvez a gente comece a suar frio, talvez a gente comece a tremer, talvez a gente desmaie, né? São reações também particulares, mas a gente vai dizer então dessas primeiras reações às situações e já os sentimentos, eles são mais subjetivos, mais duradouros, não são pontuais, são mais constantes, né? Por exemplo, o sentimento de tristeza numa situação que nós enfrentamos um luto ou uma perda, né? Ou sentimentos de amor em relação a alguma pessoa que a gente ama, alguém da nossa família, né? Vamos entender que as emoções, os sentimentos, os afetos, né? Eles estão sempre juntos, acontecendo ao mesmo tempo, eles não são excludentes e eles são essenciais para que a gente possa, então, dar esse tom mais subjetivo, né? Nunca vamos ter um padrão, as pessoas nunca vão se sentir exatamente da mesma forma a partir de uma mesma situação. Certo, pessoal? Então, acredito que seja isso. Continuamos em sala de aula. Um beijo a todos.